Bom dia. E o dia? Hoje, hoje 7 de julho de 2022 e são 7h16 da manhã. Ah, e o que há? Santo. É, Deus disse, vamos somar. Santo, aí eu disse, nada melhor do que, de fato, você se olhar. Se é verdade, é verdade. Eu teria que, de fato, no educandário voltar. Não é tão simples assim, não. Não é tão simples você somar. Porque somar significa acumular. E se você não souber multiplicar, aí pronto. Aí pronto. Todas as vezes que você precisar entrar no lugar, você vai ter que começar do beabá. Não é fácil? Não é fácil? Eu fico a imaginar por que as pessoas gostam mesmo de enganar. Vendendo uma tal de numerologia no lugar. Olha, porque numerologia não é coisa simples de se realizar, não. Sim, porque numerologia supõe dominar. Sim, dominar aquilo que a ciência esteve a conquistar. Mas se eu não sei sequer pronunciar aquilo que a ciência esteve a conquistar, como é que eu posso ofertar uma tal de numerologia no lugar que nem mesmo a matemática consegue decifrar? Foi nesse universo que Deus me disse para eu entrar. Eu disse para ele, Senhor, se eu tiver que todos os meus ossos contar, sim, se a minha costela eu tiver que de fato desmembrar e ainda etiquetar, Senhor, se eu tiver que de fato ter que identificar cada poro que o Senhor esteve a criar para osso ser capaz de se alimentar. Será, Senhor, que esse povo vai conseguir alcançar aquilo que o Senhor está a me solicitar? Ele então me disse, ele então me disse, isso é algo para a gente juntos, a gente pensar. Então ele me disse, comece a me olhar. Santo, se era difícil eu de fato me olhar com aquela ossada toda, o que eu estava a carregar? Imagine olhar para Deus e sem titubear. Aí eu disse, só um minutinho, eu preciso de fato lacrimejar. Aí eu comecei a piscar, 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 feito estrelinha. Aí eu vi gente, o quê? Feito estrelinha em todo lugar. Vi gente chegar, vi gente chegar, vi gente chegar, vi gente chegar. Eu disse para Deus, olha assim, eu sinto muito, mas eu disse para esse povo me esperar. Eu disse para esse povo, fique, cada um no seu devido lugar. Não é bom, de fato, na montanha se aproximar. Aí Deus disse, Santo, agora é que está. Esse povo todo está lá. Eu falei, está ao pé do morro. Ao pé do morro a me esperar. Eu não sei, não. Eu não sei que tipo de coisa é essa que esse povo resolveu de fato fuçar. A questão, senhor, é que cada um resolveu pegar o seu próprio departamento
Ó, tem até departamento lunar para depositar confiança nessa que aqui está. Então, eu vou falar. O senhor deseja mesmo que eu venha nesse tete-a-tete lhe encarar? Ah, mas Deus colocou dente para quarar. O quê? Logo entendi que era para eu contar. Aí eu comecei a contar dente. Pá, o quê? Anotar. Aí eu disse, santo, eu tenho que considerar que Deus foi Deus menino no lugar. Aí também eu tive que etiquetar. O quê? Oh, meu Deus, sabe como é que é dor de dente? Dor de dente não é só adulto que costuma carregar, não. Aí eu comecei de fato a separar. Problema que criancinha esteve a carregar. Aí pronto. Aí, dente de leite. O quê? Dente de leite a tirar. Aí eu, pã, colocando dente de leite, etiquetando. Olha, aí quando eu terminei, o quê? Da arcada dentária. Sabe como é que é? Examinar. Aí Deus me disse. Agora, Esteve vai examinar a arcada dentária. Vamos, de fato, passar para aquilo que é de fundamental importância você realizar. Aí eu disse, santa, cabeça, tronco e membro não é uma coisa simples de se contar. Mas como Deus me disse para eu de fato encarar aquilo que Ele está a me dar, aí eu disse, a cabeça eu vou de fato usar o quê? Os dedos para eu mapear. Aí eu comecei de fato a mapear, mapeando a cabeça. Eu falei, santo Deus, eu não sei como é que Deus conseguiu colar todos os continentes nesse lugar de uma maneira em que, de fato, a gente pode enxergar toda a beleza do mar. Sim, que vem a separar e ao mesmo tempo, consegue de fato nos enviar para tudo quanto é canto do lugar. Eu disse, que beleza, que beleza, que beleza. Foi nesse momento que eu vi. O quê? Se navio de fato chegar, navio aportar, navio carga pegar e navio carga, o quê? Largar. Largar, largar, largar. Eu logo disse assim, santo Deus. Mas se o povo fome estar a passar, como é que essa gente pode gastar combustível para buscar alimento aqui e acolá, e depois de fato soltar, sem nenhum tipo de compromisso com aquilo que é de primordial importância no lugar, porque a boca precisa mastigar, usar os dentes, que a vida esteve a nos dar para todo o corpo alimentar, inclusive a própria cabeça do lugar. Mas não, estiver a falar que muito alimento do lado de cá poderia, quer dizer, que eles poderiam se prejudicar, ninguém querer mais comprar aquilo que a Europa estava a fabricar, quer dizer, a produzir, quer dizer, enlatado ali, querendo se definir, que era bom de fato a gente consumir produtos do tipo assim, e que produtos fresquinhos, tirariam deles até o direito do ir e vir, tamanha a dependência que se daria desse pedacinho aqui. Aí eu disse assim, meu Deus,
Se nós temos tantos alimentos assim, ao ponto da gente distribuir e eles jogarem por aí, como é que eles podem agir assim e continuarem a sorrir? Mas aí eu resolvi. O quê? Sim, porque não bastava só mapear a cabeça, não. Aí eu disse assim, santo, eu vou de fato olhar para o pulmão. Sim, você sabe como é que é pulmão? Pulmão de elevação. O quê? Grandão. Pulmão de elevação é grandão, não é pequeno, não. Eu olhei para o pulmão de elevação. Aí eu disse, santo, estranhão. Porque se o pulmão de elevação está tendo um problemão, como é que de fato ele não apresenta para a nação? Sim, sim, porque não é fácil ser pulmão de elevação, não. Sim, e produto? Produto contaminado de montão. Ao ponto de precisar o quê? De incineração, sem condição, sim, sem condição de servir a mesa para o cidadão, ou de chegar à mesa do cidadão, tamanha é a problemática da nação. Aí eu falei assim, santo, eu preciso voltar, assim, olhar de novo para mim. Aí eu resolvi, de fato, o quê? Sim, ser a tal da semente de gergelim. Aí eu caí naquele solo ali. Aí sim, aquela coisa ruim. Eu falei, santo, parece que vai. O que sabe como é semente? Semente, ela precisa de fato inchar. Aí parecia que ia. Aí eu disse, vai, vai. Eu até tentava, sabe como é semente? Mas nada. A semente pocava, até brotava, e de repente, o quê? A semente murchava. A semente, de novo. Aí sabe como é que é? Lá, a semente esforçava, brotava, uma esperança danada e de repente, a semente murchava. Aí resolveram de fato, o quê? Sim, convidar a Ásia. Sim, a Ásia. Resolveram convidar a Ásia, que tem uma experiência danada em limpar terra devassada. Aí, uma gente danada lá, estiveram de fato a convidar. Engraçado é que a embaixada não esteve a anunciar que essa agronomia toda iria de fato, sabe como é que é? O pulmão de elevação iria de fato importar, quer dizer, iria exportar, quer dizer, era uma mão dupla, sim, para ninguém desconfiar, como se fosse acordo a se assinar. Aí um maquinário e tanto a entrar, um maquinário e tanto a entrar, e para ninguém desconfiar, resolveram então mapear, sim, onde o problema estava a se apresentar. O problema é que existe um tal de lençol freático, sim, porque se só tivesse de fato problema no mar, beleza. Água salgada, a gente com toda certeza saberia com muito mais facilidade limpar. Mas lençol freático, aquele que a gente costuma passar em lugares que a gente nem consegue muitas vezes mapear, tamanha a dificuldade da gente de fato adquirir tamanha sensibilidade. Aí, mapeando, aqui não, vamos cá, precisamos de fato chamar os governadores do lugar. Sim, nós vamos falar que um maquinário a gente esteve de fato a comprar para ajudar fazendeiro no lugar e que era preciso os governadores
do tipo ajudar, do tipo se apresentar, do tipo de fato informar quem eram aqueles que estavam a precisar, ou os pontos chaves para o tal maquinário estar, e assim poder a agricultura, de fato, se elevar, tornando o país com mais autonomia. Aí, muitos governadores estiveram de fato a não gostar da interferência no lugar, que esse tipo de assunto pertence a cada estado, de fato, é, ele mesmo solucionar, que é questões de cunho bem particular, que não caberia, de fato, a ninguém, de fato, adentrar dentro de uma situação era que não caberia, de fato, à nação. Mas, quando de fato esse entendimento de que o maquinário poderia de fato ajudar, e aí o governador, sem gostar, resolveram de fato apadrinhar. Disseram que iriam dar assim uma certa contrapartida. Sim, que iria dar uma certa contrapartida para quem viesse a aceitar a tal tecnologia para a agricultura melhorar. Diante daquilo que estavam a ofertar, o quê? Taxa, uma tal de taxa de câmbio que eles mesmos estiveram a criar para governador dinheiro pegar e assim a agricultura ou em qualquer área que desejasse colocar pegar. Aí taxa de câmbio abaixar, uma tal de taxa de câmbio abaixar, que quando eles foram atentar para a problemática, governador estava de fato a gastar muito mais do que a própria agricultura do lugar estava ali a comercializar. Sim, como fonte de partida para aquilo que eles estavam a desejar. Isso, isso. O próprio banco de lá, sim, aquele que é o dono, aquele que se acha proprietário de cada conta bancária. Esse resolveu de fato. Santo, sabe como é que é? Sim, sabe como é que é? Resolveu de fato buscar dente de leite. Dente de leite para de fato disfarçar o débito que estava a pipocar. Feito menino ruim, o governador começou de fato a dente cariar. E aí, como de fato o dentista tratar dente de adulto no lugar, se para disfarçar estava usando de fato a arcada dentária de dente de leite. Se naquele tempo em que os estados ainda estavam a tatear, tentando de fato se encontrar dentro daquele universo, sim, porque os republicanos estiveram a governar. Depois, um outro modo entrou lá. Aí você começa a imaginar. Sim, se tudo aquilo esteve a mudar, e eu era dente de leite naquele lugar, e tive que, de fato, a muito custo, eu tive que aprender, de fato, a meu dente trocar e colocar, de fato, chapa quente para com um democrata saber negociar. Imagine a problemática. Imagine a problemática que estiver a criar só para ocultar aquilo que eles estiveram a realizar, sendo 171 no lugar.
Aí, tudo isso ali a se passar, sem nenhum problema solucionar. Disseram que até capim teriam que de fato arrancar. Um pasto novo plantar, mais resistente no lugar. Feito o arroz, sim, feito o arroz, que asiático sabe de fato cultivar. De algum modo, a semente lá costuma brotar e o prejuízo, de alguma maneira, eles costumam amenizar. Criou-se uma certa tecnologia capaz de fato, eliminar o excesso de imundície que lá eles costumam, de fato, usar. Só que uma coisa é boi de asa no lugar. Sim. Sabe como é que é? A gente pensa que boi é tudo igual e em todo lugar. Santo Deus. Aí começaram a plantar capim que é asiático. Começou de fato, enviar. Aí boi, o quê? Boi a não gostar. Boi a não gostar, boi a não gostar. E a afta, o quê? A afta começou de fato a espalhar. Foi tanta afta, tanta afta, que o jeito foi de fato mascarar. Uma levada de boi matar, matar e matar, ocultando aquilo que eles estavam a realizar e colocando para negociar para um tal de um mercado. Sim, para um tal de um mercado que costumava de fato falar que boi vivo estavam a comprar e de fato o boi eles mesmos iriam matar. E aí pronto, a despejar. Boi com afta lá, boi com afta lá, boi com afta lá. Alguém resolveu de fato denunciar a tal matança no lugar. Porque ele se viu assim. Sim, de uma certa maneira, aquilo que ele esteve a conquistar passou a se desvalorizar. Um comércio paralelo estiveram a criar. Só que diziam que era boi vivo que estavam a enviar, mas era carne. Cortes e mais cortes. Até cabeça de boi. Até cabeça de boi eles estiveram de fato a comercializar. Para um tal, sei lá, que eles costumam de fato, é um tal de embutido, sei lá, é um produto específico do lugar. Aí resolveram de fato até a cabeça de boi aproveitar. E foi tanta cabeça de boi, tanta cabeça de boi, tanta cabeça de boi, que o povo até esteve a enjoar do tal produto específico do lugar. Fartura, fartura, fartura. Quando de fato isso esteve a se passar, todas as atenções, eles começaram de fato a desviar para uma certa problemática que estava a se passar. Sim, era preciso de fato criar leis para um certo mercado negro ali, vamos dizer assim, regularizar. Muitos produtos chineses entravam no lugar e eles não tinham mesmo como barrar,
porque eles sabiam que o povo iria de fato comprar os produtos que o povo estava a precisar. Assim, para de fato essa coisa não se passar. Sim, sabe como é que é? Falar que eles estavam, de fato, a usar produto falso, pirata no lugar, eles resolveram então regularizar. Um tal de um acordo, eles estiveram de fato a firmar. As próprias empresas, sim, as próprias empresas americanas estiveram de fato a aceitar os tais produtos e etiquetar como verídicos no lugar. Assim, o que se fabrica lá entra aí como de fato fossem as próprias empresas americanas que estivessem a fabricar. Falácia. É produto que de fato está longe da qualidade que as empresas americanas costumavam mesmo fabricar. Mas eles tiveram mesmo que aproveitar um monte de quinquinharia, um monte de quinquinharia que eles estavam de fato a usar, criando ficção para cinema alimentar. Cada vez que uma ficção dessa eles colocaram de fato no ar, era produto e produto, sem de fato considerar que esse tanto de cenário, que esse tanto de cenário, que esse tanto de cenário que eles estavam a criar era um prejuízo e tanto no lugar que não tinha como descartar. O jeito então foi reciclar. Santo. Criaram uma empresa somente para separar os tais produtos que essa barriga costuma de fato carregar. Aí, uma despesa e tanta para de fato pegar produto e de fato, olha, pagar uma fortuna para levar para lá. Lá eles vão usar, fabricar produto que é de se duvidar, sim, da qualidade e aquilo que está, sem nenhum tipo de pesar. Mistura com produto, o quê? Químico que você não sabe nem mesmo que eles estão a usar para dar liga e produto fabricar. E quando eles souberam que eles podiam, de fato, um dinheiro ganhar, aí pronto. Aí o abuso, sabe como é que é? Abusar daquilo que desejavam solucionar. Aí resolveram mais ficção criar, fazendo acordo em cada lugar que o cinema iria filmar. Aí, com o poder público, fazia um tal de acordo para o cenário, de fato, olha, doar do tipo. Poder público não podia comprar, mas era do tipo uma doação e aí imposto não pagar. Aí resolveram abusar. O quê? Santo, a gente não costuma mesmo falar, né, que Hollywood costuma caminhar. Sim, mas Hollywood costuma caminhar, mas não gosta assim de escandalizar, não. Chega devagar, entra num determinado lugar, para não formar o tal do alvoroço. Aí começa de fato a gravar aquelas cenas que vai mostrar. Aí volta para o estúdio, para de fato a coisa, assim se encaixar, faz imagem aqui, imagem acolá. Mas aí aproveita esse à parte e aí começa de fato a descartar tudo aquilo que não vai mais precisar. Aí começa de fato a descartar, aí a empresa vai ter que viajar, olha,
Cada coisa que a gente pode dizer assim, meu Deus, não é possível que isso está a se passar. Porque seria muito mais simples se fosse buscar num único lugar. Não, fazem questão de mandar a conta para o governador pagar. Aí descarta lá, para ninguém desconfiar da imundice que eles estiveram a realizar. Aí o preço do produto, sim, que eles vão colocar no ar, vai despencar. Eles não têm responsabilidade com aquilo que eles estão a realizar, então o custo vai de fato despencar. E quando isso se dá, aí pronto. Aí o dólar, o tal dólar falso, que eles costumam usar para artista valorizar, aí entra de uma maneira que a gente fica pensando, meu Deus, não é possível que alguém vai pagar uma dinheirama dessa para a pessoa apenas é, beijar e falar. Beijar e falar, e uns tirinhos aqui, outro acolá, correr aqui, correr acolá. E aí você procura assim, onde é que esse dinheiro está? Está no ar, é zero. É zero que eles costumam, de fato, colocar para o dólar falso valorizar e artista não reclamar. Sim, dá boa vida, dá boa vida. Mas quando o olho vier a fechar, dizem, dizem que, de fato, muito dinheiro esteve a gastar, que não tem tanto dinheiro assim, BBB, bababá, bababá, bababá. A questão é de ilusão, é de ilusão. É apenas de sustentação para quem vive de cinema e de ascensão de televisão. É zero de montão. É zero de montão. Esse dinheiro não entra na conta da União. Não entra, não. Existe uma separação. Existe uma separação. Não se contabiliza esse zero na conta da União, não. Isso só faz parte do mundo da criação, da ficção. É assim que funciona. É assim que funciona. Por isso que o lugar virou um problemão. Um problemão. Porque quando eu pego o dinheiro da ficção e compro bens de elevação, aí pense no problemão. Porque isso é carga para a União. O dinheiro vai ter que vir da nação e não da ficção. O dinheiro vem da nação e não da ficção. Ele não tem dinheiro para comprar esses bens, não. O dinheiro é da ficção. E quando eu, de fato, começo a abusar, construindo casa, para, de fato, fantasma morar, imagine o prejuízo que é quando, de fato, o fantasma tiver que nos deixar. E a casa por lá ficar. Sem ninguém querer pagar aquilo que, de fato, o corretor vai determinar. Porque ele sabe que um buraco grande, sim, porque há débito, há imposto a se descontar, que o dinheiro ele precisa de fato separar a parte de A, a parte de B, a parte de quem de fato vai precisar. Então, tem que valer muito mais do que aquilo que esteve a gastar e vale muito menos do que aquilo que a União esteve a depositar. Essa conta é simples para se fechar? Não, não é. Mas está lá. E está lá no mundo que eles estiveram a criar
para de fato o cinema carregar os pulmões de elevação em todo lugar. E assim, de fato, viveriar. Viveriar. É por isso que ninguém consegue, de fato, Oscar ganhar da forma como eles costumam, de fato, realizar. Não tem como. Não tem como, de fato, você, matéria-prima, comprar um cenário e tanto você montar e depois você simplesmente descartar sem nenhum tipo de responsabilidade. E a conta mandar para algum lugar onde ele vai, de fato, escolher como cenário. Isso tem sido feito de agora? Ah, não. A questão é que o lixo esteve a se acumular. E como o lixo esteve a se acumular, a gente precisava descartar. E como o produto estava a entrar, o jeito então foi encontrar uma maneira da gente apenas normatizar aquilo que já era normal no lugar. Criamos leis, mandamos para lá e voltamos para cá numa ficção tão difícil, tão difícil, tão difícil, tão difícil da gente de fato encarar. Porque o problema continua lá. Boi de África continua de fato a pipocar aqui e acolá. Porque boi de África não consegue de fato se alimentar com tal capim que eles resolveram de fato buscar para de fato mascarar a contaminação que há no lugar. Mas como a gente encontrou de fato um mercado que está a comprar boi de África no lugar, porque passou a lucrar, muito mais caro é você pegar boi e de fato no navio colocar para vivo ele chegar. Sabe quantos bois chegam no lugar? E quantos bois a gente tem que de fato jogar? Sim, para de fato a carga aliviar. Tudo isso a se passar. E eu fico a me perguntar qual é o papel que a imprensa esteve a conquistar. Eu fico de fato a me perguntar se papel higiênico tem valor em algum lugar. Sim. Qual é o valor que papel higiênico tem nesse lugar? Porque se eu me recuso a informar o povo do lugar, com toda certeza eu estou a limpar as fezes que eles de fato estão a fabricar. Porque o papel da imprensa é checar. Se alguém diz que um corpo esteve a tombar e está esquartejado no lugar, com requintes de crueldade, o papel da imprensa não é só falar. O corpo foi encontrado aqui, acolá, e forçar a polícia, de fato, a investigar e falar, foi fulano, e aceitar. A imprensa tem, e tem antes de mandar repórter para escandalizar, a imprensa tem a obrigação de antes mesmo de com a polícia falar, de saber o que, de fato, naquele contexto ali onde o corpo está, costuma acontecer.
para diretrizes ela ter. É a primeira vez, outras vezes, dentro daquele contexto, saber, de fato. Assim ela pode sobreviver independente do que a polícia for fazer, do que fulano, a família vai dizer. Ela vai ter contexto para ela sobreviver. E dizer, com base naquele contexto, as possibilidades daquilo acontecer. E não vender apenas aquilo que o poder público dizer. Isso tem sido o papel que a imprensa desejou de fato, nos vender. Quando a imprensa deseja de fato derrubar alguém, sabe com quem se juntar. Quando é conveniente, dela de fato apagar os vestígios, ela de fato vai fazer de conta que aquele fato sequer esteve a passar. Assim o crime organizado vai dominar, esteve a dominar, porque a imprensa, o tempo todo sabe de fato mesclar notícias no lugar. Você não consegue de fato acompanhar. Você não consegue. Porque ali está costurado para de fato a sua mente não conseguir processar nenhum tipo de informação no lugar. Nenhum tipo de informação. Ditado popular: água demais mata a planta. É verdade. Então, se todos os dias um assunto esteve de fato a se tratar, e todos os dias eu estou de fato a jogar aquele assunto, pronto. Ninguém mais vai se importar. A família, o corpo vai enterrar e um novo assunto, alguém vai de fato tratar. É como a gasolina agora. Tá, pá, 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 pá. Só disso. Daqui a pouco, o que eles estiverem a realizar vai passar. O preço vai continuar. E você vai ficar a boiar. Porque a imprensa não deseja nos informar. Cada um só quer a sua parte do bolo conquistar e se empanturrar da miséria que se passa em qualquer lugar. É por isso que nós estamos nesse patamar de miséria absoluta. Nós sempre vamos, de fato, saber distribuir culpa. Nós sempre vamos saber. E eu sinto muito mesmo. Eu sinto muito. Eu poderia dizer assim, o problema é que eu sei ler, não é mesmo? Mas o que é que eu posso fazer? Mas a gente tem o direito de viver. Assim como a gente tem o direito de morrer. Consciente de que a nossa parte nós estivemos a fazer. E livres nós poderemos ser. Para um novo tempo em nós nascer. É o que eu sempre costumo. Sempre costumo, de fato, viver. Eu sempre vou, de fato, querer viver e morrer. Consciente de que a minha parte eu estive a fazer.
E, com toda certeza, eu sei por quê. Eu jamais iria querer ver um filho meu morrer como hoje é tão simples de acontecer. Cada um se achando no direito de fazer sem nenhum tipo de responsabilidade. Eu sinto muito, mesmo. Mas, vida que segue, ninguém merece. Ninguém merece ser jegue. Obrigada. Bom dia, família.